Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor, com muita honra, pela Tribo Concurso, nessa noite de quarta-feira, feriado, né, 25 de março, noite de futebol na televisão, mas para quem está se preparando pela Tribo Concurso, nessa reta final, para a prova de Aquiraz, não tem mané feriado, nem mané futebol. É hora de resolver questão, é hora de fazer revisão e dar aquele último gás na direção da tua tão sonhada aprovação. E a partir de agora eu vou resolver aqui com vocês algumas questões da nossa disciplina Conhecimentos sobre o município de Aquiraz. Disciplina essa que a gente já vem trabalhando ao longo dessa preparação para o concurso de Aquiraz pela Tribo Concurso. Você que é aluno do Tribo Concurso já conhece o Ticiano Lavô a seu dispor e sabe que vai ser sua alegria no dia da prova. Bora para cima? Bora para cima. Dá uma olhadinha nessa primeira questão que eu trago aí para você, ó. Diz assim: analisa as afirmativas abaixo acerca da população do município de Aquiraz, tendo como referência os dados do censo 2022. Lembrando que o censo 2022 é o censo mais recente, o último censo realizado pelo IBGE. E de acordo com o IBGE, Aquiraz possui 80.645 habitantes. Antes da gente ir para os itens, para as afirmativas da questão, é bom tu guardar algumas informações, tá? Sobre essa população. De acordo com o IBGE, 64.013 habitam a área o quê? Urbana. E 16.632 a área o quê? Rural do município. Outra coisa, o Ceará tem 184 municípios, né? Pois essa população de Aquiraz é a 14ª maior do Ceará. Outra coisa, Aquiraz pertence à região metropolitana de Fortaleza. São 19 municípios. Essa população é a 6ª maior da região metropolitana de Fortaleza. Bora para as afirmativas. A 1 diz assim: a população é inferior a 80 mil habitantes. As ventas, né? 80.645, então falso. 2. A população reduziu em números absolutos em relação ao censo 2010.
O censo 2010 é o anterior ao censo 2022. São os dois últimos censos, né, que nós tivemos, o 2022 e anterior a ele, o de 2010. Pois se eu te disser, essa população aqui, 80.645, representa um aumento de 11% em relação à população de 2010. Então, falso. 3. Perdão, a população masculina do município supera em números a população feminina. Segundo o IBGE, desse total aí, de 80.645, nós temos 40.364 homens, tá? 40.364 homens. E mulheres são 40.281. Então, infelizmente, a população masculina em Aquiraz supera a feminina em números. É talvez a única coisa que eu não gosto de Aquiraz, vou nem mentir. Então, a resposta da questão, item o quê? Item A de amorzinho, apenas a afirmativa 3 é verdadeira. Show de bola? Show de bola. Bate um printzinho aí para tu poder ficar com esses dados guardados e vamos para a questão de número 2. Diz o seguinte: de acordo com dados do IBGE e levando em consideração as características econômicas do município de Aquiraz, analisa as afirmativas abaixo. Bora lá. 1. O município possui o maior PIB per capita da região metropolitana de Fortaleza. O que é PIB per capita? É o PIB total, a soma, né, de todas as riquezas produzidas em bens e serviços, só que aí é o PIB. Aí a gente, quando divide o PIB pela quantidade de habitantes, a gente tem o PIB per capita. E o número mais atualizado que nós temos é referente a 2023, tá? Divulgado pelo IBGE. O PIB per capita dos municípios. O PIB per capita de Aquiraz, R$ 60.152,62. E aqui está dizendo que é o maior da região metropolitana de Fortaleza. É não. É não. O maior PIB per capita da região metropolitana de Fortaleza é São Gonçalo do Amarante. Aquiraz tem o terceiro maior PIB per capita da região metropolitana de Fortaleza. Então, falso. 2. O setor terciário é responsável pela maior fatia do PIB total do município. Bora lá, o que é o setor terciário? Setor primário, agropecuária. Setor secundário, indústria. Setor terciário, serviço e comércio. Não tenha dúvida, o setor terciário é o mais forte, principalmente atividade de serviço, sobretudo a área do turismo. O turismo faz parte aí do pacote do que a gente chama de serviço, que pertence ao setor terciário. É a principal atividade econômica do município, é a atividade que dá mais dinheiro para o município de Aquiraz, é o turismo. Sobretudo o turismo explorado no seu belíssimo litoral, 36 quilômetros de belíssimas praias. É, sem dúvida alguma, o motor da economia do município de Aquiraz. E aí a gente já respondeu, foi o próximo item. Ó. A 2 está verdadeira e a 3, com seus 36 quilômetros de litoral, Aquiraz possui suas praias como o seu grande atrativo turístico. Não tenha dúvidas, verdadeiro. E aqui eu destacaria a praia do Porto das Dunas. Eu destacaria a praia da Prainha. Talvez, né, as duas praias mais badaladas do município. Eu destacaria aqui Praia Bela. Praia Bela. Eu destacaria também a Praia do Presídio. Praia do Presídio. Eu destacaria a Praia do Iguape, a Praia de Barro Preto e a Praia do Batoque. Show de bola? Show de bola. Essa primeira praia aqui, Porto das Dunas, é a que fica coladinho ali com Fortaleza. O limite de Aquiraz com Fortaleza é feito pelo rio Pacuti.
E essa praia fica exatamente na foz do rio Pacuti, no encontro do rio Pacuti com o mar, do lado de Aquiraz, a praia do Porto das Dunas. E é exatamente onde fica o Beach Park, o principal equipamento turístico do estado do Ceará, quiçá, olha que palavra bonita, quiçá do Brasil ou da América Latina. Fica em Aquiraz, na praia do Porto das Dunas. E olha o que ele vai falar no item 4. Olha, é exatamente isso, ó. Localizado em Aquiraz, o Beach Park é hoje uma das principais atrações turísticas do Ceará, corretíssimo. E muitos pensam que o Beach Park fica em Fortaleza, mas não é não, tá? 5. O comércio é a atividade que mais emprega trabalhadores formais em Aquiraz. Olha só, o IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, ele nos dá um dado sobre trabalhadores formais, empregos formais no município de Aquiraz. Esse dado mais atualizado que nós temos é de 2024. E segundo o IPES, em 2024, Aquiraz contava com 19.883 empregos formais. Isso no total. Formais, eu não estou contando aqui com a informalidade, pois a atividade que mais emprega não é o comércio, é serviço. Serviço. 8.139 empregos formais. A própria Prefeitura Municipal de Aquiraz afirma, né, que Aquiraz possui o segundo maior parque hoteleiro do Ceará, ficando atrás apenas de Fortaleza. E a segunda atividade que mais emprega ainda não é comércio. A segunda é indústria. Indústria de transformação. Indústria de transformação. Segundo o IPES, 6.144 empregos formais. O comércio vem em terceiro lugar, com 3.444 empregos formais. Então, o item 5 está falso. Fica o quê? 2, 3 e 4, né? Resposta da questão, item B de bebezinho. Show de bola? Show de bola. Bate um printzinho aí para tu ter esses dados guardados. Bateu? Pois vamos para cima. Próxima questão. Essa questão é belíssima. Diz o seguinte: analisa as afirmativas abaixo que são feitas acerca do município de Aquiraz. Bora lá. A partir do ano de 2024, o município de Aquiraz passou a ser considerado oficialmente pelo Ministério do Turismo um município pertencente à categoria A, dentro do mapa do turismo brasileiro. Essa categoria indica que a cidade apresenta grande potencial para atrair visitantes nacionais e internacionais, gerando mais empregos no setor. Olha só, o Ministério do Turismo, ele divide os municípios brasileiros em categorias, de acordo com o potencial, né, de cada um em atrair turistas nacionais e internacionais. E o município de Aquiraz, em 2024, pode anotar, foi classificado, passou a ser classificado pelo Ministério do Turismo como um município de categoria A. Quando o município tem o seu potencial turístico para atrair turistas não apenas nacionais, mas internacionais reconhecidos. Em 2024, entraram, né, para essa categoria aí, A, o município de Aquiraz, o município de Caucaia, o município de Aracati, todos três, né, litorâneos, né, e o município de Juazeiro do Norte, em 2024. E esses 4 municípios se juntaram aos únicos 2 que nós tínhamos na categoria A, que é Fortaleza e Jijoca de Jericoacoara. Agora temos 6 na categoria A, tá? Então, verdade, verdadeira, afirmativa 1. A 2. Atividade turística é um dos principais motores da economia local, gerando emprego, renda e dinamizando setores como comércio, transporte e serviço, assim como estimulando investimentos em infraestrutura, como estradas, saneamento, rede hoteleira e serviços urbanos. Dispensa comentário. É impressionante, né, como
a atividade do turismo, ela puxa também para cima várias outras. Porque para atrair turista, tem que investir também em infraestrutura. O poder público tem que chegar junto em quê? Em estradas. O poder público tem que chegar junto em segurança. Aí temos uma rede hoteleira, que tem que ser, né, de qualidade para atrair esses turistas. Aí nós temos também o turista, quando vem, ele gasta dinheiro no comércio, ele come num restaurante, ele faz compra num shopping, ele vai numa barraca de praia, ele vai num beach park. Então o turismo, ele movimenta toda uma cadeia e é a principal atividade econômica de Aquiraz. O item está verdadeiro. 3. O beach park é o principal atrativo turístico do município, responsável por atrair visitantes nacionais e internacionais, impulsionando a economia local. O beach park, que fica na praia, sem querer, volta. O beach park, que fica na praia do Porto das Dunas. Só a título de informação, o beach park, ele foi inaugurado em 1985 como uma barraca de praia, lá no Porto das Dunas, na praia do Porto das Dunas. Agora, o parque aquático, ele foi inaugurado em 1989. O parque aquático, tá? Em 89. Aí, em 96, foi inaugurado o primeiro resort. Porque o Beach Park hoje é um conglomerado, né? Que tem a barraca, tem o parque, tem vários resorts e hotéis, tá? O primeiro resort foi inaugurado em 1996. Aí em 97, né, no ano seguinte, foi inaugurado aquele que talvez deva ser o principal brinquedo, vamos dizer assim, do Beach Park, né, o Insano, que durante cerca de 10 anos foi considerado o maior toboágua do mundo, tá? Durante cerca de 10 anos, com 41 metros de queda. Eu já desci no Insano, já desci. Inclusive, se você for lá, você vai ver, é branco, né, a cor do toboágua, né? Você vai ver que tem uma mancha amarelada assim, eles não conseguiram tirar não, nem com que boa, que eu saí deixando assim um rastro, enfim. Verdadeiro. 4. A Praia da Prainha concentra empreendimentos turísticos, incluindo o Beach Park, sendo o principal polo turístico e imobiliário de Aquiraz. É não, bebê, é não. É a praia do Porto das Dunas, onde fica o Beach Park. Falso. Então, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, a resposta é B de bebezinho. Show de bola? Show de bola. Bate aquele printzinho e vamos para a questãozinha de número 4. Diz o seguinte: o município de Aquiraz possui importantes bens materiais tombados, que representam sua relevância histórica no contexto do Ceará. Sobre esses bens, assinale a alternativa correta. Pega papel e caneta bem ligeirinho aí. Cuida, corre. Enquanto eu bebo aqui uma aguinha. Pegou? Pois anote aí, ó. Mercado de carnes. Primeiro anote. E eu explico. Anote. Mercado de carnes. 2. Casa de câmara e cadeia. 3. Casa do Capitão Mó. Casa do Capitão Mó. E 4. Igreja Matriz. Igreja Matriz de São José de Ribamar. São José de Ribamar, padroeiro, né, de Aquiraz, conhecido também popularmente como São José de Botas, né? Porque reza a lenda que a imagem do santo foi encontrada na praia. E detalhe, o São José de Ribamar é o mesmo São José, pai de Jesus, que é o mesmo padroeiro do Ceará. Só que em Aquiraz, ele a lenda conta que a imagem de São José foi encontrada na beira da praia.
Aí passaram a chamar ele de São José de Ribamar, porque Ribamar significa beira da praia. São José encontrado na beira da praia, Ribamar. Mas é o mesmo São José, padroeiro do Ceará, padroeiro de Aquiraz. Só que em Aquiraz ele é chamado de São José de Ribamar. E a imagem estava calçando botas, ó, botas. Ela está até hoje lá no altar da Igreja Matriz de São José de Ribamar. Aí a galera costuma chamar de São José de Botas. Tem a famosa lenda que diz que quando a imagem foi encontrada, né, alguém deu a ideia de levá-la para um povoado distante. E quando tentaram levantar a imagem, ela pesava tanto que nem um carro de boi conseguiu levar. Aí quando disseram, não, vamos deixar ela aqui mesmo, na nossa igrejinha aqui mesmo, vamos deixar ela aqui mesmo, na nossa vilinha aqui mesmo. Aí ela ficou levinha, levinha. E aí está guardada até hoje, lá na Igreja Matriz de Aquiraz de São José de Ribamar. Por que eu pedi para você citar, para você anotar, esses 4 bens aí? São 4 bens imóveis, 4 bens materiais, né, palpáveis, e que são tombados no município de Aquiraz. 4 patrimônios materiais, sendo que esse primeiro aqui, ó, é tombamento federal, é patrimônio material nacional, tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esses outros 3 aqui são patrimônio o quê? Estadual, tombamento estadual, tá? Aí vamos lá. O mercado de carnes hoje é onde funciona o mercado das artes. Mercado das artes. E ele foi construído, esse prédio, né, esse bem que funcionou o mercado da carne no século XIX. Século XIX, tá? A casa de câmara e cadeia é uma coisa interessante, é bem típico do que acontecia no período colonial. No mesmo imóvel, tá, funcionar a cadeia e a câmara. Em Aquiraz, foi construído primeiro o pavimento do térreo. É um imóvel que tem a parte inferior e o primeiro andar, a parte superior. Foi construído primeiro a parte de baixo, claro, foi construído primeiro a parte de baixo. Ninguém constrói a parte de cima e depois a parte de baixo, né? A parte de baixo, o pavimento inferior, foi construído para funcionar como cadeia, lá no século XVIII. Lá no século XVIII. Aí no século XIX, construíram o pavimento superior para funcionar de câmara. Aí virou a casa da câmara e cadeia. Hoje funciona o Museu Sacro São José de Ribamar. São José de Ribamar. A propósito, apertei o botão errado, tá aí. A propósito, o Museu São José de Ribamar, ele funciona ali desde 1967. 1967. E pode guardar o que eu vou dizer. É o primeiro museu sacro, né? Museu que exibe peças sacras, sagradas, religiosas do Ceará, tá? Funciona onde era a casa de câmara e cadeia. E a igreja matriz, a casa do Capitão Mó é o imóvel mais antigo que nós temos em Aquiraz. Mais de 300 anos, a casa do Capitão Mó, que serviu, né, de moradia oficial do Capitão Mó. A maior autoridade, talvez, que nós tínhamos na capitania, lá no período colonial. E a igreja matriz de São José de Ribamar. A igreja matriz, ela começou a ser erguida logo depois que Portugal autorizou que no Ceará nós pudéssemos ter a nossa primeira vila, exatamente em 1699. E a gente sabe que Aquiraz vai ser essa primeira vila, chamada de Vila de São José de Ribamar. Eu só não vou dizer que é a igreja mais antiga do Ceará, porque não é, é a segunda. Segunda igreja mais antiga do Ceará. A mais antiga é a igreja matriz de Viçosa do Ceará, lá na região da Ibiapaba. Beleza? Beleza. Então, diante disso, bora matar a questão. Item A.
O tombamento em Aquiraz contempla exclusivamente, quando vem exclusivamente eu já desconfio, bens naturais. Aí esses 4 bens aí são bens naturais? São não, bebê, são bens arquitetônicos, construídos pelo homem. Ficou da natureza, não. Então, errado. B. Entre os bens tombados do município, destacam prédios históricos, né, do período colonial. Tá aí, a Casa da Câmara e Cadeia foi construída, pelo menos a parte de baixo, lá no século XVIII. A própria igreja, né, São José de Ribamar. A Casa do Capitão Mor, lá no período colonial. Bens históricos do período colonial e construções religiosas, como é o caso da Igreja Matriz de São José de Ribamar. É a resposta à questão. B de bebezinho. Vamos ver o que é que o C está dizendo de absurdo. Não há bens tombados em Aquiraz, pois o município não possui relevância histórica. A primeira vila do Ceará, a primeira capital do Ceará, não possui relevância histórica. Que absurdo, falso. D. Os bens tombados de Aquiraz são exclusivamente, olha de novo a palavra exclusivamente, modernos, datando apenas do século XXI. Esse aqui, século XIX, o outro aqui, 18, 19. Esse aqui, a Casa do Capitão Mor, tem mais de 300 anos. As ventas, o item D. Então, a resposta, item B de bebezinho. Show? Show. Bora para a questão de número 5. Oxi, a 5 é mamão com açúcar, ó. Consideradas 2 importantes fontes hídricas para o município de Aquiraz, os rios Pacuti e Catu possuem suas fozes, palavra estranha, né? Fozes, plural de foz. Possui suas fozes, respectivamente, nas praias. Bora lá. Os 2 principais rios que nós temos passando por Aquiraz. Rio Pacuti e Rio Catu. Rio Pacuti e Rio Catu. Vamos lá. O Rio Pacuti, ele não nasce em Aquiraz. Nasce longe. Rio Pacuti nasce lá em cima da Serra de Baturité, entre o município de Pacuti e Guaramiranga. Aí ele percorre cerca de 150 quilômetros e sua foz, aí sim, ó. O que é foz? É o fim do rio. É onde o rio acaba. A foz do rio Pacuti é exatamente entre Aquiraz e Fortaleza. E Fortaleza. É exatamente no limite entre Aquiraz e Fortaleza. É o rio Pacuti que faz o limite entre Aquiraz e Fortaleza. E é exatamente na foz, no encontro do rio com o mar, que nós temos a praia do Porto das Lunas e o Beach Park. O Beach Park fica ali, na foz do rio Pacuti. Beleza? Outro detalhe, se tu olhar para o mapa, tu vai ver que o rio Pacuti, ele passa, eu vou falar aqui tríplice fronteira, mas a gente sabe que municípios não fazem fronteira, né? Municípios fazem limite. Mas tu olhar para o mapa, tu vai ver que tem Fortaleza, Aquiraz e Eusébio, numa tríplice fronteira. Pois ali, onde passa o rio Pacuti, nessa tríplice fronteira, nós temos a APA do rio Pacuti, tá? Do rio Pacuti. É uma área, APA, Área de Proteção Ambiental. É uma unidade de conservação de uso sustentável que foi criado no ano 2000 por um decreto estadual. Tem mais de 2.900 hectares e abrange território de Fortaleza, Aquiraz e Eusébio também. A APA, Área de Proteção Ambiental do Rio Pacuti, tá? E o Rio Catu? O Rio Catu, bebê, ele também não nasce em Aquiraz. O Rio Catu, ele nasce em Horizonte. Só que aí ele corta o território de Aquiraz. E a foz do Rio Catu é na praia da Prainha, em Aquiraz. Praia da Prainha, em Aquiraz. A foz do Rio Pacuti
entre Aquiraz e Fortaleza é na praia do Porto das Dunas. Porto das Dunas. Lembrando que o rio Catu, né, antes de se encontrar com o mar, o leito do rio Catu forma uma belíssima lagoa, a Lagoa do Catu, que também é uma importante fonte hídrica, né, formada no leito do rio Catu, que é utilizada também para pesca artesanal, esportes náuticos, uma série de coisas, tá? Mas ele quer saber onde é que fica a foz, respectivamente, do Pacuti, Porto das Dunas. Cadê? Porto das Dunas está aqui, ó. E a foz do rio Catu, Praia da Prainha, está aqui. Então tem que ser, respectivamente, item A de Amozinho. Show de bola? Show de bola. Bora! Bate um printzinho aí e bora para a questãozinha de número 6. 6. Diz o seguinte: o atual Plano Plurianual, PPA, do município de Aquiraz, estabelece 4 eixos de desenvolvimento para a atuação da gestão municipal durante o quadriênio 2026-2029. Dentre as alternativas abaixo, não podemos citar como um desses eixos estratégicos. Bora lá. Primeiro vamos entender, vamos lembrar o que é um plano plurianual. A Constituição brasileira, ela diz que os municípios devem elaborar plano plurianual para planejar durante 4 anos. Como assim? Um professor que trabalha na escola, ele tem que entregar na coordenação o plano de curso, o plano anual. Quais as matérias que ele vai dar, os conteúdos que ele vai ministrar, a metodologia que ele vai utilizar, as ferramentas que ele vai utilizar, se ele vai utilizar um data show, se ele vai utilizar um equipamento de audiovisual, se ele vai levar os alunos para uma aula de campo, como é que vai ser a avaliação, vai ser uma prova escrita, vai ser um trabalho de equipe, vai ser um seminário, tudo tem que estar no planejamento anual. Ele não pode simplesmente ir deixando o ano correr e amanhã eu acho que eu vou fazer assim. Aí ele acorda, não, eu acho que eu vou fazer assado. Não. Tem que estar estabelecido no plano, no planejamento. Um piloto de avião, a mesma coisa. Ele não pode levantar voo sem um plano de voo. Tudo tem que estar estabelecido ali. A rota, o horário que ele vai levantar voo, o tempo de viagem, o percurso, o combustível, tudo. Então por que tu acha que um governo municipal, uma prefeitura, um gestor, um prefeito, não tem também que ter um planejamento? Pois vamos lá. PPA, Plano Plurianual, é uma ferramenta de planejamento, é uma ferramenta de gestão que o governo municipal tem que apresentar e que tem um prazo de validade de 4 anos. É quadrienal. De quem é a iniciativa de criar o novo plano plurianual do município? É do governo municipal, do Poder Executivo. Prefeito, secretários municipais. Existe também, né? Chama-se a população, a sociedade civil também para opinar, para dar sugestões. Aí quando o plano fica pronto, é enviado para a Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, ele é votado, aprovado e vira lei. O PPA, Plano Plurianual, é uma lei municipal. E guarde logo aí, o atual Plano Plurianual do município de Aquiraz, ele foi aprovado ano passado, 2025, no dia 12 de dezembro de 2025. E uma vez aprovado, ele vira lei. E a lei é a Lei 1903. Detalhe, entrou em vigor em 2026. Foi aprovado ano passado e entrou em vigor em 2026. E é quadrienal, válido por 4 anos. Então, 2026, 2027, 2028, 2029. É o quadriênio do atual plano plurianual, que, repito, nada mais é
do que uma ferramenta de planejamento, onde o governo municipal coloca ali metas, objetivos, diretrizes, tudo também, né, em conformidade com a previsão orçamentária, né, do município. Tem que estar tudo também ali. Não adianta colocar metas, objetivos surreais que o orçamento do município não vai permitir fazer, tá? Então tem que estar ali também de acordo, né, combinando ali com a previsão orçamentária do município. Vamos ao que interessa? O atual plano plurianual do município de Aquiraz, ele é organizado, ele é dividido em 4 eixos de desenvolvimento ou 4 eixos temáticos. É como se eles pegaram, tá, as metas, os objetivos, as diretrizes e dividiram em 4 áreas prioritárias. Eixo 1, eixo 2, eixo 3 e eixo 4. E ele quer que você marque o item que não consta um dos eixos. E olha que coisa interessante essa questão. Afirmativa A, qualidade de vida, é exatamente o eixo 1. Eixo 1. Afirmativa 2, cidade conectada, acessível, justa e resiliente, é o eixo 2. Afirmativa 3, desenvolvimento econômico, emprego e renda, é o eixo 3. Só que eu lhe garanto, não existe esse eixo aqui, ó, sustentabilidade e meio ambiente equilibrado. Não existe. Não é um dos eixos temáticos ou eixos de desenvolvimento do plano plurianual do município de Aquiraz. Tá? A resposta é o item D. Sim, professor, são 4 eixos. Eu tenho o 1, 2 e o 3 aí. Depois eu vou botar o eixo 4 para tu decorar logo os 4 eixos. O eixo 4 é gestão pública transformadora. Gestão pública transformadora. Show de bola? Show de bola. Morreu? Bate um printzinho. Bateu? Bateu. Bora para a questão de número 7. Questão clássica, questão manjada, questão que a Consulpan, em 99% das suas provas sobre conhecimentos dos municípios, ela cobra. Com quem aquele município faz limite? Com quem Aquiraz faz limite? Ou seja, municípios limítrofes. A Consulpan também gosta de chamar de municípios circunvizinhos. E aí não tem para onde correr. É decorar. Eu vou te mostrar, logo é o mapa, ó. Tá aqui Aquiraz, tá? E aí, já tá bem bonitinho para tu, ó. Certo? Fortaleza, e aqui eu digo, ó, ao norte, Eusébio ao norte e a oeste, Itaitinga a oeste, Horizonte ao sul e a oeste, Pindoretama ao sul e Cascavel ao sul. Aqui não tem o que fazer, tá? É decorar os municípios com quem Aquiraz faz limite e a localização. E essas informações que você está vendo aí, o próprio IPESC, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, confirma tanto esses municípios, e eu estou vendo no mapa, que eu não sou cego, né? Como também a localização. Então, bora para a questão. Questão 7. Fortaleza faz. E é ao norte, tá certo, beleza. Itaitinga faz. E é a oeste. Pindoretama faz. E é ao sul. Tá aí, olha pro mapa. Ah, professor, mas está faltando. Não, bebê, o item não é obrigado a botar todos, não. Até porque ele diz assim no enunciado, ó. Assinale a alternativa que descreve municípios limítrofes do município de Aquiraz. Ele não diz assim, a alternativa que descreve os, ou todos os. Não. Então tá certo, item A. Só não tá completo. E vamos ver o B. Pindoretama. Pindoretama faz, mas não é ao norte, é ao sul. Aí, ó, olha pro mapa. Olha aí pro mapa, ó. Tá? Beleza?
Fortaleza faz limite com Aquiraz? Faz, mas não é a leste, é a norte. Guaiúba nem faz, nem existe, olha. Quer dizer, existe, né? O município de Guaiúba, mas não faz. C, Pacajus. Pacajus nem faz, então já morreu, ó, tá? E o item D, Eusébio faz? Faz. É ao norte e ao oeste? É, beleza. Cascavel faz? Faz. Só que Cascavel é ao sul. Aí, ó. Cascavel é ao sul, ó. Então já tá errado, tá? E Fortaleza faz? Faz. Mas não é a leste, é ao norte. Então, morreu. Olha o mapa de novo. Olha o mapa de novo. E a resposta da questão é o item. Sétima é o item A de Amozinho. Show de bola? Show de bola. E, como dizia a vovó, a derradeira, a saideira, questãozinha de número 8. Mas não vai embora, não. Eu tenho um negócio bom pra tu, viu? Vai embora agora, não. Peraí. No brasão oficial da cidade de Aquiraz, constam duas datas que são... Eu vou te mostrar o brasão de Aquiraz, tá? Agora. E com as explicações do que significa cada desenho. Tu vai fixar teus olhos, tu vai bater um print dessa imagem. Depois, quando a gente terminar aqui, a nossa aulinha aqui, quando tu for pro banheiro obrar, tu vai levar essa imagem e vai dar uma lida nisso aqui, ó. Olha aí, ó. O brasão foi instituído, né, por uma lei municipal, que é a Lei 1017, de 1º de março de 2013. E bem aqui nós temos uma data, 13 de fevereiro de 1699. E bem aqui nós temos outra data, 9 de maio de 1713. Qual é a resposta da questão? Item B de bebezinho. Mas não vai ser só isso não, peraí. O que é o 13 de fevereiro de 1699? 13 de fevereiro de 1699. É a data em que Portugal autoriza que seja instalada no Ceará a primeira vila. Nós não tínhamos no Ceará nenhum povoado com Câmara Municipal, com autonomia, vila, não tinha. Tudo era decidido vindo de Pernambuco, para falar a verdade. De Pernambuco. Pois nesse dia 13 de fevereiro de 1699, Portugal, através de uma ordem régia, né, uma ordem real do rei, autoriza que no Ceará seja instalada a primeira vila. No entanto, demorou um pouquinho para a vila ser instalada. A instalação só veio dia 9 de maio de 1713. Então a primeira data é a data da autorização para instalar a vila. E a segunda data é a data da instalação de fato. Só que tome cuidado. A data que a Prefeitura Municipal de Aquiraz escolheu para cantar parabéns, para comemorar o aniversário da cidade, é essa aqui. Essa é a data que a Prefeitura, só para velhinha, aniversário da cidade, tá? É a data que a Prefeitura considera a fundação. Fundação. Aqui é a data da instalação. Instalação da vila. E a vila, né, se chamava Vila São José de Ribamar. Vila São José de Ribamar. É o primeiro nome da brincadeira, tá? E eu vou mais longe. Em 1910, a vila mudou de nome. A vila passou a ser, ó, Vila São José de Ribamar do Aquiraz. Do Aquiraz. Guarde essa data e sai do meio, professor. Vila São José do Ribamar do Aquiraz, em 1910. E vou mais longe. Em 27 de julho de 1915, a vila foi elevada à categoria de cidade.
e o nome passou a ser Aquiraz. Aquiraz. 1915, dia 27 de julho de 1915. E vou mais longe. Eita, professor. Vou logo botar aqui as datas mais importantes da história de Aquiraz, que a Consulpan gosta tanto, que ela bota no edital datas significativas, datas comemorativas. Então vou logo botar logo até o talo. Dia 20 de maio de 1931 é uma notícia não muito boa para Aquiraz. O município é extinto. O município deixa de existir como município. Como assim? Pegaram o território de Aquiraz e colocaram como distrito de Cascavel. Cascavel. E foi. Até que no dia 4 de dezembro de 1933 houve a emancipação. Emancipação. Deixou de ser um distrito de Aquiraz e voltou a ser município autônomo. Então, essas são as datas mais emblemáticas da história de Aquiraz. Bate um print e, se for o caso, manda tatuar no teu braço essas datas. Show de bola? Show de bola. Antes de ir embora, deixa eu te falar aqui uma coisinha. Gostou, bebê? Tu gostou? Pois ó, fica tu sabendo que a Tribo Concurso preparou uma super revisão, uma power turbo, uma mega revisão de véspera para você que está se preparando para esse concurso da GCM de Aquiraz. E será online. Online. E você pode ter certeza, você não vai encontrar uma revisão de véspera como essa. Não vai. São mais de 9 horas. 9 horas. Mais de 9 horas de revisão. Menino, vai ser até dar uma dor. Vai ser até tu devolver o dinheiro, né? Como diz a piada. 9 horas, mais de 9 horas de revisão. Com questões, com flashcards, né? Com os flashes tradicionais da Tribo Concurso que você já conhece. Uma equipe de professores simplesmente pancada, simplesmente fenomenal. Dicas focadas, direcionadas para a banca Consulpan. Não é hora mais de perder tempo com aquilo que não interessa de maneira alguma. E você já sabe, com a qualidade, com a categoria, como dizia a vovó, da equipe Tribo Concurso. Professor, gostei. Gostou, bebê? Pois ó, aponta aí a câmera do teu celular para esse QR Code que está aparecendo aí e fala com a galera do suporte da Tribo Concurso que está te esperando para tirar tuas dúvidas. Eu tenho certeza que se tu entrar em contato com a galera, tu vai adquirir essa super revisão, porque tu vai estar adquirindo o teu passaporte para a tua aprovação. E o valor, isso aqui só pode ser simbólico, viu? R$57 por essa super revisão. R$57 tu não compra mais uma pizza. Que preste não, tá? Show de bola? Show de bola. Pois vai, Avia, aponta aí a câmera do teu celular, ó, esse QR Code aí e fala com a galera Tribo Concurso. E agora é um K, é um B, é um osse, acabou-se. E não esquece, quando tu for aprovado nesse concurso, tu vai entrar em contato comigo e vai me levar para passar um final de semana na tua casa com tudo pago, com o teu primeiro salário de servidor público, servidora pública do município de Aquiraz. Cheiro do lavor. Tchau. Valeu. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos
públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem